Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner, professor de Biologia, e hoje eu vou estar trabalhando com vocês um tema muito interessante da Biologia, que são as diferenças entre as células. Você provavelmente já ouviu falar sobre as células animais, sobre as células vegetais, sobre as células procariontes, sobre as células eucariontes. Mas afinal, você sabe a diferença entre esses tipos de células? Bom, se você não sabe, até o final desse vídeo você vai conseguir saber e diferenciar totalmente esses 4 tipos de células. Então, sem mais delongas, vamos para frente aqui. Mas antes da gente começar a falar sobre os tipos de células, sobre as diferenças entre esses tipos, a gente tem que relembrar o que é uma célula. Bom, as células são basicamente a unidade fundamental de todos os seres vivos. Isso significa que, para você ser considerado um ser vivo, você precisa ser formado por células. Ou seja, uma bactéria vai ter células, assim como um procarionte, como uma alga, como um protozoário, assim como um fungo, uma planta, um animal, um ser humano. Todos os seres vivos têm células, todos os seres vivos são formados por células. Essa é uma definição básica do que é vida. E aqui eu peguei para vocês uma imagem básica de uma célula. Não vou entrar em detalhes no momento, eu só quero mostrar para vocês e relembrar as 3 partes principais que fazem parte de todas as células. Então, para ser considerada uma célula, essa estrutura tem que ter o quê? Ela tem que ter uma membrana plasmática que vai delimitar o que é dentro da célula e o que é fora. Então, a membrana é essa estrutura que contorna toda a célula e vai delimitar a parte intracelular que está dentro da parte extracelular. Todas as células também precisam ter o contorno inteiro, né? Um líquido que fica dentro da célula, que basicamente vai formar a célula, e esse líquido, esse espaço entre o que é membrana, o que é para estar para fora e o que está para dentro, a gente chama de citoplasma. E citoplasma é basicamente a célula como um todo. E toda célula também precisa ter material genético na forma de DNA. Então, qualquer célula, para ser considerada célula, precisa ter essas três estruturas. Membrana plasmática para delimitar, citoplasma, que é basicamente a célula como um todo, e o DNA, que é o material genético que vai fazer com que essa célula funcione adequadamente. Aí a gente entra aqui na questão novamente do que é célula e qual a função das células. Bom, como eu falei para vocês, para ser considerado ser vivo, precisa ter células. Vão ter seres vivos que são unicelulares, eles só são formados por uma célula. Mas a maioria dos seres vivos, eles possuem mais de uma célula, então eles são chamados de pluri ou multicelulares. E é o nosso caso, é o caso do ser humano. Então aqui nessa imagem eu trouxe para vocês exemplos de tipos de células que os seres humanos possuem. Então, todas as partes do nosso corpo, não importa o que seja, vai ser formado por células. Então, por exemplo, aqui no nosso cérebro, a gente tem células chamadas neurônios. Então, todo o nosso cérebro é formado por células. Aqui no nosso sangue, que percorre o nosso corpo inteiro, a gente também tem células específicas chamadas de hemácias. Aqui no nosso fígado, um dos órgãos mais importantes do corpo humano, também temos um monte de células. Essas aqui são chamadas de hepatócitos. No nosso intestino aqui, também temos células. Nos nossos músculos, também temos células. Enfim, qualquer parte do corpo que você pegar, vai ter células. Inclusive aqui o osso também é formado por células. Aqui as estruturas aqui da respiração também são formadas por células. Enfim, nós somos seres vivos porque a gente é formado por diferentes células e por muitas células. Então, essa é basicamente a definição da vida. Você precisa ter células para ser considerado um ser vivo. E se for um organismo mais complexo, como o ser humano, vão ter diversos tipos de células que vão formar esse organismo. Agora sim, vamos entrar no principal tópico dessa aula. As diferenças entre as células. Agora, a gente já aprendeu que a célula é a unidade básica, a unidade fundamental da vida.
e ela é formada por 3 estruturas básicas: membrana plasmática, citoplasma e o DNA, o material genético. Agora vamos ver quais são os tipos de células, porque embora todas as células vão ter essas 3 estruturas, alguns tipos de células vão ter umas coisas, outras vão ter outras, e é essa a intenção dessa aula, vocês saberem diferenciar as células procarionte, eucarionte, animal e vegetal. Então vamos começar primeiro com procarionte e eucarionte. Trouxe aqui uma imagem em branco para ficar mais simples de vocês pegarem com calma as diferenças entre elas. Então aqui no meu lado esquerdo, mais para a esquerda do slide, eu tenho uma célula eucarionte. E aqui do meu lado mais próximo de mim, está aqui em cima, eu tenho uma célula procarionte. Só de olhar as duas imagens, você já consegue perceber que a célula procarionte ela é muito mais simples do que a eucarionte. Além dela ser mais simples, ela é menor em tamanho. A imagem já está deixando você a entender isso, né? Olha só o tamanho da célula eucarionte e olha o tamanho da procarionte. Ela é bem menor e ela tem menos coisas aqui no citoplasma dela. Mas então vamos começar primeiro com a definição de célula, né? Para ser célula tem que ter as 3 estruturas. Vamos ver onde estão essas estruturas nessas 2 células aqui. Então, aqui na eucarionte e aqui na procarionte, nós temos membrana plasmática. Então, a membrana plasmática está aqui. Está delimitando essas 2 células. Para ser célula também tem que ter o citoplasma. O citoplasma dessa aqui está aqui e o dessa está aqui. Citoplasma. E a última estrutura que toda célula precisa ter é um material genético. Aqui que vai começar uma mudança importante. Na célula procarionte, esse material genético, o DNA, ele vai estar dentro do citoplasma. E ele vai estar numa região que a gente chama de nucleoide. Então, se você ouvir a palavra nucleoide ou ler em algum exercício, já se lembre da célula procarionte. O nucleoide vai ser basicamente onde está o DNA dessa célula procarionte. Já da célula eucarionte, o nosso DNA vai estar numa estrutura protegida, ele vai estar mais protegido em uma estrutura que a gente chama de núcleo. Então, se você ouvir núcleo em biologia, logicamente, já se lembre das células eucariontes, é onde vai estar abrigado o DNA dessas células. Então, muito bem, aqui estão as 3 partes, a gente já começou a falar sobre uma diferença importante. Célula eucarionte vai ter núcleo, célula procarionte não vai ter núcleo. E essa é basicamente a principal diferença entre o que é célula eucarionte e o que é célula procarionte. Esse eu de eucarionte significa verdadeiro. Verdadeiro. Carionte vem de carioteca, que é o nome antigo dado ao núcleo. Então, uma célula eucarionte é uma célula que tem carioteca, uma célula que tem núcleo. Já uma célula procarionte, esse pró vem de algo primitivo, mais basal. Então, se ela é procarionte, significa que ela não tem núcleo e o DNA dela vai estar disperso no citoplasma dessa célula aqui. Além dessa primeira diferença, que é basicamente a principal e que geralmente cai nas questões, tem também outras diferenças. Como eu falei para vocês, a célula eucarionte ela é mais complexa do que a procarionte. E ela é mais complexa porque ela vai ter mais estruturas no citoplasma. Vocês podem olhar aqui nas 2 imagens que a célula eucarionte ela tem muitas coisas no citoplasma. Já a procarionte aqui, ela só tem umas bolinhas, que eu já vou dar um nome aqui, são os ribossomos. Já vamos falar sobre o que são os ribossomos. Aqui percebam também que na eucarionte também tem ribossomos.
Muito bem, mas além dos ribossomos e do DNA, não tem mais nada dentro do nosso citoplasma aqui em cima da célula procarionte. Já da célula eucarionte aqui, tem muitas coisas. Olha só, tem uma coisa aqui que parece não sei, parece um sapato, um feijão. Tem aqui um labirinto. E vai ter mais, tem aqui essa coisa verde que está contornando o nosso núcleo. Todas essas estruturas aqui são chamadas de organelas. E aqui está uma diferença muito importante entre procarionte e eucarionte. Como eu já falei para vocês, procarionte não tem núcleo, eucarionte tem núcleo. Além disso, a eucarionte vai ter organelas no seu citoplasma. O que são organelas? São basicamente estruturas que vão ter funções específicas dentro da célula. É como se fosse uma casa, como se a célula fosse uma casa. O que seriam as organelas? Elas seriam os diferentes locais que você tem numa casa. Por exemplo, tem a organela cozinha, que vai fazer uma função específica, fazer comida, cozinhar. Tem já a outra parte, por exemplo, o quarto, seria uma outra organela da nossa célula, casa, no caso, que vai fazer outra função completamente diferente. Então, você pode pensar que as organelas, elas são compartimentos que têm funções específicas dentro das células eucariontes. Então, por favor, guarde muito bem que nas eucariontes a gente tem núcleo e organela. Nas procariontes a gente não tem núcleo e não tem organelas. Vamos aqui colocar só mais uma diferença interessante dessas duas células, agora exclusiva aqui da procarionte, para a gente não ficar falando só mal dela, que ela não tem nada. Vamos falar uma coisa que ela tem e que essa célula que está do nosso lado não tem. Ela tem uma estrutura, como vocês podem ver, aqui em azul está a nossa membrana plasmática. E além dessa membrana, essa célula procarionte tem um envoltório aqui externo à membrana plasmática. Esse envoltório, que vai ajudar a proteger mais a célula procarionte, é chamado de parede celular. Então, pode guardar que a célula procarionte tem parede celular. Muito bem, vamos agora seguir em frente aqui. Agora a gente vai parar de olhar um pouquinho para... Antes disso, vou falar para vocês aonde essas células vão ser encontradas. Acho que isso é muito importante também. Porque afinal, tá, agora eu sei o que é eucarionte, o que é procarionte, mas aonde, em quais organismos elas estão? Bom, as procariontes você vai encontrar basicamente deixa eu vir aqui mais para o lado, em bactérias. Os únicos organismos que possuem células procariontes são as bactérias. Já os eucariontes, as células eucariontes estão presentes na maioria dos organismos. Então, por exemplo, estão presentes nos protistas, nos protozoários, nas algas, estão presentes nos fungos, estão presentes nos vegetais, plantas em geral, né? E está presente nos animais. Então, perceba que existem muito mais organismos com células eucariontes do que organismos com células procariontes. E é por isso que eu vou agora falar especificamente da célula eucarionte, porque ela é que tem mais organismos presentes na face da Terra. Então, logicamente, vai ser a célula mais cobrada em provas. Então, avançando e agora falando especificamente das eucariontes, a gente vai ter dois tipos básicos de célula eucarionte. Nós vamos ter a célula animal e a célula vegetal. Mas preste muita atenção, as duas são eucariontes. Então, elas fazem parte daquele grupo. A única coisa aqui que está diferente é que as células eucariontes elas vão ser diferenciadas principalmente em célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. Mas elas continuam sendo células eucariontes. Isso significa que elas têm núcleo
e organelas. Então, aqui animal e vegetal. Ah, mas professor, e fungo? E os protistas? Eles não entram aqui? Eles também vão ter a célula eucarionte fúngica e a célula eucarionte protista. Só que esses dois tipos de célula, eles não são tão estudados assim, principalmente no ensino médio. O que mais é cobrado é a célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês que mostra as células eucariontes animal e vegetal. Mais externa a mim está a célula eucarionte animal, presente em animais. E no meu lado, aqui mais próximo de mim, aqui em cima, está a célula eucarionte vegetal, presente em plantas. Então, agora vamos ver aqui se elas têm realmente, se elas podem ser consideradas como células. Percebam que a célula eucarionte animal tem a membrana plasmática, tem o citoplasma e tem aqui o nosso DNA dentro do núcleo. Já a nossa célula vegetal tem a membrana, que também está em azul, tem o citoplasma, que é basicamente tudo, e tem aqui o DNA presente no núcleo. Por que as duas são consideradas células eucariontes? Porque elas têm o núcleo protegendo o DNA e elas têm organelas dentro do citoplasma. Então, todas essas estruturas que vocês estão vendo são as organelas. E é sobre elas que a gente vai falar agora. As organelas, elas basicamente vão diferenciar a célula animal da célula vegetal. Isso significa que a gente vai ter organelas que as células animais possuem e as vegetais não, e o contrário também, vai ter organelas que estão presentes nos vegetais e estão ausentes nos animais. Mas primeiro vamos ver aqui o que tem em comum. Essa estrutura aqui, ó, que a gente já tinha visto naquela primeira imagem, também presente na célula vegetal, é chamada de mitocôndria. Essa é uma organela muito importante para as células eucariontes. É a partir da mitocôndria que as células eucariontes conseguem produzir energia. Então, ela é fundamental para o funcionamento dessas duas células aqui. Aqui também temos em comum, olhem só, uma estrutura aqui com várias bolinhas que está próxima do núcleo, tanto na animal quanto na vegetal. Esse aqui é o retículo endoplasmático. E essa organela, ela é muito importante porque ela vai ser responsável pela síntese tanto de proteínas quanto de lipídios. Essa parte aqui que tem as bolinhas, ela faz a síntese de proteínas. Já essa parte aqui que parece que tem mais, parece umas tubulações, né? Tanto aqui quanto aqui, ela vai fazer a síntese de lipídios. Então, a gente tem dois tipos de retículos endoplasmáticos, um que sintetiza, que produz proteínas, que é o retículo endoplasmático rugoso, e a gente chama ele de rugoso por causa das bolinhas. E a gente tem o outro tipo de retículo, que é o retículo endoplasmático liso, que está aqui. E eu vou suprimir o nome retículo endoplasmático para RE. E aqui liso, o liso faz a síntese de lipídios. Já o rugoso faz a síntese de proteínas. Muito bem, tanto a célula animal quanto a vegetal possuem retículo endoplasmático, tanto o rugoso quanto o liso, para produzir as suas proteínas. Outras estruturas que temos em comum aqui, olha só. Temos essa estrutura que parece uma pilha de panquecas, chamada de complexo de Golgi. Tanto na célula animal quanto na vegetal, a gente tem complexo de Golgi. Essa célula aqui, ela basicamente vai pegar as proteínas e os lipídios que foram produzidos no retículo endoplasmático e vai direcionar eles para algum lugar. Então, elas basicamente recebem encomendas e distribuem essas encomendas para os locais necessários. Essa é a função do complexo de Golgi. Muito bem, falamos aqui das principais organelas. Temos mais uma aqui que não está representada,
mas ela também tem na célula vegetal aqui, que é o peroxissomo. E o peroxissomo, ele basicamente vai fazer a desintoxicação das células eucariontes. Então, se entrar alguma toxina na célula, o peroxissomo vai ser responsável por desintoxicar essa célula. Muito bem, vimos as semelhanças. Vamos ver as diferenças das organelas e das outras estruturas que temos em uma célula animal e em uma célula vegetal. Só de olhar as duas imagens, você já vê que a célula vegetal ela parece ser mais rígida, parece ser mais encorpada, né? E você tem essa impressão por causa dessa estrutura verde que está sendo mostrada aqui. Essa estrutura é uma parede celular. Mas tome muito cuidado, essa parede ela não é igual àquela parede que a gente viu na célula procarionte. Essa parede celular ela é muito mais rígida porque ela é formada por celulose. Então, é uma parede muito rígida que deixa a célula vegetal muito mais rígida e com um poder, uma rigidez, com uma força muito maior do que a célula animal. Outra estrutura que a gente pode ver aqui e que chama muito atenção, que está na célula vegetal e não está no animal, é essa grande bolha aqui, parece uma bolha de ar, né? Chamada de vacúolo. Esse aqui é uma organela presente apenas na célula vegetal. Você pode encontrar o nome também de vacúolo de suco celular. É uma estrutura que você só encontra em células vegetais. Outra estrutura presente apenas em vegetais é essa pilha aqui com várias moedinhas, né? Chamada cloroplasto. O cloroplasto, ele basicamente vai mostrar a principal função das plantas. Você já deve ter aprendido no ensino primário que as plantas conseguem captar a luz solar e produzir o seu próprio alimento. E elas conseguem fazer isso a partir desta organela aqui, chamada cloroplasto. É no cloroplasto que vai acontecer a fotossíntese. Então, uma organela muito importante nos vegetais. Aqui eu não falei, né, da função do vacúolo. O vacúolo basicamente vai armazenar água dentro da célula vegetal. E aqui agora duas diferenças da célula animal, que só estão presentes na célula animal. Nós temos aqui essa estrutura, que parecem vários tubinhos, chamada de centríolo. E o centríolo vai estar relacionado com a divisão da célula animal. Ele só está presente nas células animais, você não encontra nas células vegetais. E a outra estrutura que também é exclusiva dos animais, ela está aqui e se chama lisossomo. O lisossomo basicamente vai fazer a digestão intracelular na célula animal. Então, tudo que essa célula capturar de alimento vai ser digerido na organela chamada lisossomo. Aqui na vegetal não tem lisossomo, essa digestão acontece dentro do vacúolo. Dentro desse grande vacúolo vai acontecer a digestão. Então, olha só quantas diferenças. Eu vou aqui marcar 3 principais para você guardar, para você lembrar como que diferencia animal, célula animal e célula vegetal. Vacúolo de suco celular, parede celular e cloroplasto. São as 3 diferenças que você tem que guardar na sua cabeça. Se vir uma questão que pergunte quais as diferenças entre células animais e células vegetais, essas 3 características são as mais cobradas, porque elas são as que mais diferenciam essas 2 células, beleza? Vamos agora partir para frente aqui. E agora a gente vai, depois de vários nomes e várias funções das organelas, a gente vai agora falar com mais calma e fazer uma analogia para você tentar entender melhor e mais simples e para tentar guardar mais fácil quais são as funções das organelas. Então, eu criei aqui uma cidade fictícia. Uma cidade na qual a gente vai estar representando uma célula animal. É basicamente o seguinte: se a célula animal fosse uma cidade, o que seriam as estruturas que estão dentro dessa célula na nossa cidade? Vamos ver então.
Então, aqui a gente tem a nossa cidade da célula animal. E percebam que, se a nossa célula fosse uma cidade, toda essa parte aqui que delimita a nossa cidade seria a membrana plasmática. Então, basicamente aqui a fronteira da nossa cidade, vamos dizer assim, seria a membrana plasmática da célula. Membrana plasmática vai delimitar a nossa cidade, vai delimitar a nossa célula. O que mais a gente teria aqui na nossa cidade da célula? Tudo que faz parte da cidade seria o citoplasma. Então, o citoplasma seria a cidade como um todo, né? O que mais teríamos? Olha só, aqui eu coloquei uma prefeitura. Qual seria a prefeitura das células? A prefeitura é um núcleo, porque é a prefeitura que controla a cidade. E na célula é a mesma coisa, o núcleo vai controlar a célula, porque ele tem o material genético, tem o DNA. Então, ele vai controlar todas as funções das células, assim como a prefeitura controla todas as funções e tudo que acontece dentro de uma cidade. Aqui tem uma indústria, tem uma fábrica, e essa fábrica, ela seria uma organela bem importante na célula animal, que é o retículo endoplasmático. Então, as fábricas da nossa célula seriam os retículos endoplasmáticos, porque eles são responsáveis pela produção tanto de proteínas quanto de lipídios. Também teríamos aqui os funcionários dessa fábrica. E os funcionários, embora eu não tenha falado naquele slide, eu tinha marcado os ribossomos lá naquela primeira imagem, que mostrava a célula procarionte e célula eucarionte. E os funcionários são literalmente esses ribossomos. Os ribossomos são as estruturas que produzem as proteínas. Então, aquelas bolinhas que tinham no retículo endoplasmático rugoso eram os ribossomos. São eles, basicamente, que fazem a síntese. Então, por isso, eles seriam os funcionários da nossa fábrica, da nossa cidade fictícia. O que mais teríamos na nossa cidade da célula? Teríamos aqui uma agência de correios. E essa agência de correios, o que um correio faz? Ele pega encomendas e distribui essas encomendas. Quem faz isso na célula é o complexo de Golgi. Então, os nossos correios seriam o complexo de Golgi. O que mais teríamos aqui? Teríamos aqui restaurantes. É muito importante ter restaurante numa cidade. E numa célula também, porque é o local onde as pessoas vão se alimentar. E o local onde a célula se alimenta é chamada de lisossomo. Então, uma organela muito importante. Temos aqui a indústria, uma usina de energia muito importante, porque a nossa cidade precisa de energia. E uma célula também vai precisar de energia. E essa energia é conquistada pelas mitocôndrias. Então, na nossa cidade, as mitocôndrias seriam as usinas de energia, porque elas produzem a energia. E aqui, outra coisa muito importante é ter uma rede de tratamento de água, né? Uma rede de tratamento de esgoto, para você eliminar as toxinas e purificar as coisas. Uma cidade precisa disso e uma célula também. E quem vai ter essa função nas células é o peroxissomo. O peroxissomo vai desintoxicar a célula, vai eliminar as impurezas da célula, assim como a rede de tratamento de água. Então, essa aqui é a nossa cidade da célula, com as analogias para você tentar lembrar das funções das organelas presentes em uma célula animal. Preste muita atenção, estamos falando de uma célula animal. Vamos agora ver a cidade se a célula fosse um vegetal. Então, aqui a gente teria a membrana novamente, o citoplasma aqui no meio. Aqui o nosso núcleo, que seria a prefeitura. Teríamos aqui as fábricas, que seriam os retículos endoplasmáticos. Teríamos os funcionários das fábricas, que são os ribossomos. Teríamos a agência de correio, que vai ser o complexo de Golgi. As usinas de energia, que são as mitocôndrias. A rede de tratamento de água, que vai ser o peroxissomo. E agora entram as coisas exclusivas das células vegetais.
Se essa cidade fosse representar uma célula vegetal, ela teria que ter mais 3 estruturas diferentes. Primeiro, ela precisa ser mais rígida, então ela precisa controlar melhor o que entra e o que sai. Então, ela controla melhor a sua fronteira. E esse controle, esse muro aqui que eu coloquei nessa cidade, seria a parede celular. Outra coisa que a nossa célula vegetal vai ter é uma grande caixa d'água, responsável por armazenar a água e distribuir para a célula inteira. E na célula vegetal, quem armazena a água é o vacúolo de suco celular, também exclusivo de células vegetais. E a última coisa é que a nossa cidade de uma célula vegetal, ela é muito moderna, né? Ela consegue captar a energia do sol. E em uma célula vegetal, isso é feito pelos cloroplastos. Então, fotossíntese acontece nos cloroplastos, basicamente captação de energia para a produção do seu próprio alimento. Então, essa aqui seria a nossa cidade de uma célula vegetal. Novamente, chama atenção para essas 3 estruturas aqui: parede celular, vacúolo e cloroplasto, que são as 3 diferenças entre uma célula, principais diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal. Para a gente encerrar a aula agora, eu preparei uma tabela aqui para a gente completar ela junto, para ver o que as células têm em comum e o que elas têm de diferente. Então, hoje eu falei sobre célula procarionte e células eucariontes. Dentre as eucariontes, nós temos a animal aqui, e a vegetal aqui em cima. Então, eu fiz uma tabela, vamos completar vamos completar essa tabela vendo o que cada célula vai ter dessas estruturas. Então, membrana plasmática. Será que tem em todas as células? A resposta é sim. Para ser considerado célula, precisa ter membrana plasmática. Além disso, precisa ter também citoplasma. E a última estrutura básica para ser considerada uma célula é o DNA. Então, todas essas células vão ter tanto membrana plasmática, quanto citoplasma, quanto DNA. Os ribossomos. Bom, os ribossomos são aquelas estruturas que produzem as proteínas. E se você lembrar lá do começo dessa aula, eu rabisquei ribossomos tanto na célula procarionte quanto na eucarionte. Então, todas vão possuir ribossomos. Então, se você quiser guardar essas 4 características de todas as células, eu acho bem interessante. São características presentes em qualquer célula que existe na face da Terra. Então, em qualquer célula possui essas 3 estruturas. 3 estruturas principais, né? E o ribossomo também, então, essas 4 estruturas. Agora, mais especificamente aqui embaixo, a gente vai começar com diferenças, né? O núcleo. Será que a procarionte tem núcleo? Não, né? Procarionte, primitivo, carionte de carioteca, significa que não tem carioteca, não tem núcleo. Então, a procarionte não tem núcleo. Já as eucariontes, eu verdadeiro, carionte, carioteca, possuem o núcleo. Mas se as procariontes não têm núcleo, aonde que fica o DNA delas? Fica no citoplasma, em uma região chamada nucleoide. Então, o nucleoide está presente nas procariontes, não está presente nas eucariontes. Organelas. Quem tem organelas? Procarionte tem? Não, né? O citoplasma da procarionte é muito simples. Já os eucariontes possuem organelas. Agora, vamos falar especificamente de algumas organelas. Mitocôndrias. Bom, se a procarionte não tem organela, então também não tem mitocôndria. Animal, será que produz energia pelas mitocôndrias? Sim, os animais possuem mitocôndrias. E os vegetais também possuem mitocôndrias. Cloroplastos, aquela organela responsável pela fotossíntese. Procarionte não tem organela, então não vai ter cloroplasto. Animal, será que animal faz fotossíntese? Não, né? Então também não tem. Já os vegetais vão ter cloroplastos. Parede celular, aquela estrutura externa à membrana plasmática que dá rigidez à célula vegetal. Quem que vai ter? O procarionte tem parede celular? Tem, né? A gente mostrou para vocês que ele tem.
é uma parede diferente da parede das plantas, mas é uma parede celular. Os animais não possuem e os vegetais possuem aquela parede celular formada por celulose. Por fim, aqui, vacúolo. A procarionte não tem, porque não tem organelas, o animal não tem. E a vegetal tem o vacúolo, aquela estrutura gigantesca presente no citoplasma das células. Lisossomo, procarionte não tem organela. Os animais vão ter, que são as organelas que fazem a digestão, e os vegetais não possuem, porque eles fazem digestão a partir do vacúolo, então eles não precisam do lisossomo. E centríolos, procarionte não tem, o animal tem, vai ser responsável, vai ajudar lá na divisão celular, e o vegetal não tem. Então, essa aqui é basicamente as diferenças e as semelhanças entre os tipos de células. Se você entendeu essa tabela e se você consegue montar essa tabela, você entendeu perfeitamente essa aula e o nosso objetivo foi alcançado. Então, eu espero que você tenha realmente compreendido a aula. Se você não conseguiu compreender alguma parte, volta no vídeo, vê de novo e tenta entender. Se você não conseguir, deixe no comentário o que você não entendeu. E não se esqueça de se inscrever no canal do Federal Online para continuar vendo as nossas aulas. E deixe o like aí no vídeo se você gostou. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!